4 questões e cada questão pode ter uma A, B ou C. Bom, no direito, gente, é uma informação muito triste, não sei se vocês sabem disso, mas as provas são cumulativas. Então, no segundo ano, no terceiro ano, vocês ainda vão ter, do nada, ali na sua prova, uma pergunta do primeiro ano, do primeiro semestre, do segundo semestre. Então, é muito importante vocês estudarem muito as matérias no primeiro ano, porque essas matérias vão continuar caindo nas suas provas. Então, no segundo ano, quando eles falarem assim para vocês, vai cair tal conteúdo, vai cair todo o conteúdo na sua prova, não é todo o conteúdo do segundo ano, é todo o conteúdo do segundo ano e do primeiro. Então, eu indico muito que vocês tenham uma base muito boa no primeiro ano, porque aí é muito mais fácil de vocês lidarem com os próximos anos. Bom, como ela disse que vai cair todas as matérias, e eu não tenho certeza se ela já aplicou resultado, deu conduta e resultado, eu sei que ela deu conduta. Carro do ovo, gente. Bom, eu sei que ela já deu esses conteúdos que eu coloquei aqui no resumo, com toda certeza. Então, esse resumo ele já está muito preparado para vocês. Eu sei que a prova de vocês é só na terça-feira que vem. Então, se vocês quiserem usar esse resumo para estudar, para se localizar, né? Porque é muito ideal que vocês estudem pelo livro que ela passou, Direito Penal Esquematizado, porque isso aqui é uma base conceitual. As provas, elas cobram muito casos. Então, é ideal que você saiba o conceito, mas é muito importante que você saiba aplicá-lo. Então, esses resumos, eles são um norte, mas eles não são tudo. Vamos começar, então. A aplicação penal no tempo. Vocês já sabem que o Código Penal, ele adotou a teoria da atividade no seu artigo 4º, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, mas antes de chegar a esse termo para ser adotado no Código Penal, no artigo 4º, passaram por diversas teorias. E é importante também vocês saberem essas teorias, porque tem questões da OAB que cobram saber essas teorias, conceituá-las e ter noção sobre elas. Então, são 3 possibilidades de teorias que nós tivemos. Foi a teoria da atividade, que é quando praticado o crime no momento da ação ou da omissão. A teoria do resultado, considera-se praticado o crime no momento do resultado. O nome da teoria ela já facilita muito para você ter uma noção do conceito dela, né? Então, é ideal saber o nome das teorias, que são 3. Teorias da ubiquidade ou mista, que pode ser considerado o resultado do crime, a conduta do crime, tanto no momento do resultado quanto no momento da ação. Mas é muito interessante saber, principalmente, o que está escrito realmente no artigo 4º, que é sobre a teoria da atividade. Saber ao pé da letra mesmo o que está escrito. Bom, eu também queria dizer para vocês que no dia a dia de vocês, como futuros administradores do direito, essas noções, por exemplo, de conflitos penais no tempo, são vocês que vão usar para ir contra os casos. Então, é ideal que vocês saibam isso, porque ninguém vai vir te apresentar isso. É você que tem que levar à justiça esses pontos. E eles são muito interessantes porque a Luzia, ela pode sim dar um caso para você na prova e aplicar, pedir para você tentar entender o que está acontecendo de conflito penal naquele tempo. Então, para você conceituar um caso, você colocar que, por exemplo, está acontecendo um abolitio criminis, alguma situação dessa. Principais são 4 conflitos de tempo, isso realmente cai muito na OAB, e é um conceito básico que talvez se você decorar agora, você vai usar futuramente muito facilmente. Abolitio criminis, que está postulado no artigo 2 do Código Penal, que diz basicamente que a conduta ela deixa de ser crime. Então, vai haver uma nova lei, um novo artigo, que vai abolir um crime passado. Esse abolitio criminis, ele retroage para beneficiar o réu. Porque já que deixa de ser crime, então não é porque aquela pessoa ser penalizada, ela vai retroagir. Então, se alguma atitude é considerada crime, ela passa de não ser mais considerada crime. Se o réu, por exemplo, estiver preso, é ideal que você, como advogado, vá utilizar e ir contra a justiça usando o abolício crimes, pedindo para que esse réu seja solto. Novamente, não é a justiça que vai vir até você, porque a justiça ela é inerte. Você que vai procurar ela para que esses postos sejam aceitos. Novatio legis in medius,
que diz que a nova lei ela vai melhorar a situação, ou algum modo, a situação do réu. Então, uma nova lei vai ser criada e essa nova lei melhora de alguma forma a lei antiga e que melhora também a situação do réu. Então, diminuição de pena, esses exemplos de leis. Novatio legis impédios isso é uma lei mais severa, chamada no direito como mais severa. Basicamente, ela diz que a nova lei ela vai piorar a situação do réu e, por conta disso, ela não vai retroagir. Mas, a partir dos novos crimes e do momento que ela for publicada, ela vai piorar a situação do réu. Então, antes era um número, a pena era considerada em tal número e, a partir de agora, talvez ela aumente. Então, um novo caso seja considerado crime. E também temos novatio legis incriminadora, que é exatamente isso, não era crime, mas agora vai passar a ser considerado, e ela não retroage. Ou seja, se o crime foi cometido antes dessa nova lei, ela não vai ser aplicada, ela só vai ser aplicada para os crimes cometidos depois da publicação dela. Tem um crime, tem uma situação, eu não sei se a Luzia comentou com vocês, mas é muito interessante também de se associar com a questão da Daniela Pérez, que foi utilizado, né, nessa situação, a novatio legis incriminadora, ou o novatio legis impédios, um desses dois. E é muito importante associar porque o crime cometido no caso, né, tinha uma pena menor. E por conta de toda a comoção da sociedade, esse novo crime foi considerado com uma pena maior. Mas ele não foi aplicado no caso da Daniela Pérez e tudo mais, mas a partir dele foi mudado a situação. A Constituição Federal, então, vai estabelecer que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, que são em únicos 2 casos, no abolicio criminis e no novatio legis impédios. Só nesses 2 casos a lei retroage. Então, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, em 2 casos, abolicio criminis e novatio legis impédios. Próximo tópico, a lei penal no espaço. Bom, a gente sabe, então, que temos 2 princípios, que vai ser o princípio da territorialidade, que está postulado no artigo 5º. Na última monitoria, eu apresentei para vocês sobre esses casos, que foi especificamente, né, sobre a lei penal no espaço. Agora, como é um resumo mesmo para que vocês possam ter mais noção para a prova, eu diminuí. O que eu vou estar falando não é ideal, mas é uma dica para vocês. Normalmente, em OAB e provas jurídicas, são mais colocados, são temas mais concorridos, aplicação da lei penal no tempo e formas de conduta e resultado. Esses 2 temas são importantes que vocês deem uma olhada muito assim a mais do que os outros, porque pode ser tema que seja cobrado com mais assim facilidade. Aplicação da lei penal no tempo e formas de conduta. Lei penal no espaço é importante, mas é um tema muito pequenininho e não é muito recorrente. Então, ele não é muito cobrado, mas também é ideal que você estude, tenha uma noção dele, mas focar mais em lei penal no tempo e formas de conduta. Então, lembrar que são 2 princípios, o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. O princípio da extraterritorialidade tem 2 casos, né, que é o da presidência, se eu não me engano, e outro que eu não vou conseguir dizer agora, mas é básico também, não vou abranger esse tema agora. O mais importante saber, ter uma noção, é o princípio da territorialidade, que está aplicado no artigo 5 do artigo 5º do Código Penal, que diz o seguinte: aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional. Então, vamos lembrar, mar territorial, as aeronaves brasileiras, tanto as militares e esse posto são território brasileiro. E, gente, no direito, sinceramente, o que é mais prático de todos é muito difícil cair em prova. Então, por exemplo, assim, se cair o princípio da territorialidade, ele nunca vai te perguntar se o crime vai ser cometido no próprio país. Provavelmente vai ser uma exceção, do tipo, a aeronave estava em tal lugar, mas era uma aeronave brasileira. Então, se prenda muito às exceções, porque as exceções são muito mais cobradas que o básico. Então, também temos que lembrar da seguinte exceção, que se o direito brasileiro, ele respeita muito as convenções, os tratados e as regras internacionais, e dá muita prioridade para isso.
Então, por exemplo, um crime cometido por um diplomata americano no Brasil. O direito vai respeitar esse diplomata e ele vai ter a sua pena ou a sua conduta penalizada no país dele. O Brasil vai respeitar muito convenções, tratados e regras internacionais. O Brasil dá esse respeito para os outros países. E também se respeita muito. Então, provavelmente, se acontecer um caso lá fora, o Brasil talvez peça que seja penalizado aqui dentro, mas cada regra tem seu caso a caso. O princípio da extraterritorialidade, que é ideal que vocês pesquisem para vocês terem uma noção. Eu acho que no caderno de vocês, pelo que eu vi de algumas pessoas, estava escrito essas regras, que são básicas e é mais para você ter uma noção, porque de fato, assim, ela é muito difícil ser cobrada, porque o que é mais cobrado são as exceções, que é o princípio da territorialidade. Então, agora vamos ao principal de todos, que é formas de conduta. Gente, isso aqui é a base do direito penal que você vai ter, assim, para a faculdade. Então, é muito importante mesmo vocês saberem isso, porque se vocês não entenderem isso agora, e que é um tema confuso, no segundo ano, no terceiro ano, é muito difícil que vocês vão conseguir acompanhar. Então, o primeiro ano ele é muito importante. Essas coisas assim, elas são bem básicas e elas precisam realmente serem usadas, serem aprendidas. E elas são básicas também porque, às vezes, a gente, depois que vocês estiverem mais avançados na faculdade, vocês vão perceber que esses temas aqui, eles são, querendo ou não, muito simples. Mas eles são muito utilizados, muito mesmo. Você tem noção sobre dolo e culpa em um julgamento, você vai utilizar muito isso. Então, as formas de conduta são ação ou omissão. Vamos definir conduta, que é o comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim. Normalmente, nas provas, eles não gostam, na verdade, nenhum professor gosta, que você dê uma resposta direta. Então, ele, por exemplo, perguntar para você, tal situação foi cometida dolo ou culpa? Você vai escrever dolo. Não. Vocês vão aprender que eles gostam que você dê uma resposta mais complexa. Então, por exemplo, tal situação aconteceu a conduta é definida como tal coisa, e ali houve ali o crime de dolo, e aí você vai explicar. Normalmente as provas têm bastante linhas. Se eu não me engano, o Chacon coloca, por exemplo, 4 perguntas, e em cada pergunta ele coloca uma base de 14 linhas para você responder. Então, não pode ser uma resposta direta. E muitas das vezes você colocando termos simples e conceitos simples, você vai embasar mais a sua resposta e você vai ter... o professor ele vai olhar com olhos melhores para a sua resposta do que uma resposta direta, que muitas vezes eles até escrevem assim, incompleto. E tá certo, mas como foi uma resposta que não teve embasamento, é incompleto. Então, aprenda que vocês vão escrever bastante nas provas. As primeiras provas não é difícil, tá, gente? As primeiras provas, elas são difíceis, assim, no nível que vocês estão estudando. Mas os professores, eles são menos duros com vocês. Depois eles, né? Mas no começo, vão com calma. É difícil entender o juridiquês, principalmente em provas de direito civil, mas depois melhora. Então, formas de conduta. A conduta é um comportamento humano voluntário, psiquicamente dirigido a um fim. Temos a ação, que é uma conduta positiva. Então, por exemplo, o ato próprio de matar é uma ação, enquanto a omissão é uma conduta negativa. Uma conduta, você deixou de fazer algo. Então, a omissão, quando ela levar ao resultado, ela vai ser postulada como um possível crime. Então, por exemplo, se você devia e podia, é muito importante, se você devia e você podia, você tem o dever jurídico. Então, vai ser uma conduta. Então, por exemplo, você está em um avião e você é um médico e alguém sofre algum problema. Se você se deixou omisso da situação, você está cometendo uma conduta de crime, assim, porque você tinha o dever jurídico como médico prestar auxílio, porque você devia e você podia, você estava ali no local, você tem o preparo médico e você podia. Também em situações de, por exemplo, você tinha o conhecimento do crime,
Um ponto muito interessante de vocês saberem, é que eu não sei se a Luzia comentou com vocês, mas que me fez recordar bastante dessa memória, dessa matéria, e me faz ainda, é que, por exemplo, se alguém falar para você, eu quero me matar, e você se manter omisso, ou influenciar essa pessoa, ou você ficar quieto, você pode estar possivelmente cometendo um crime, tá? É claro que depende de mais fatores, mas é muito importante ficar atento a isso. Mesmo que a pessoa fale na brincadeira. Bom, quanto à ação da conduta, ela pode ser dividida em duas, né? O crime pode ter cometido com duas intenções, que é o dolo ou a culpa. O dolo é, de certa forma, mais grave, porque ele é penalizado de forma mais pesada. Então, existem dois tipos de dolos, isso é muito usado, né, no dia a dia do direito, que é o dolo direto e o dolo eventual. No dolo direto, o agente ele quer o resultado, ele tem a intenção do resultado, é nítido o crime. Então, por exemplo, assassinato da pessoa no sentido de eu quero te matar e, enfim, cometer o crime, é um dolo direto. Ali houve dolo direto, é o mais simples, né? Porque não tem. É muito nítido que há a intenção do resultado. Então, dolo direto, o agente quer o resultado, ele já está na intenção de praticar o resultado. O dolo eventual, que é que o agente ele assume o risco de produzir o resultado e a indiferença quanto ao resultado. Gente, os próprios livros de direito penal diferenciam o dolo eventual com a parte da culpa consciente no seguinte sentido. No dolo eventual, para você saber, é basicamente aplicar o dane-se. A pessoa ela tinha completa noção que aquilo ia acontecer, ela cometeu a atitude e ela tinha noção do resultado e ela simplesmente falou assim, dane-se. Eu não quero saber, eu vou cometer da mesma forma. Ele disse o dane-se. Quando essa palavra dane-se puder ser aplicada, ou a outra palavra que eu não posso falar numa monitoria, quando isso poder ser aplicado, é dolo eventual. A pessoa tinha noção que o resultado era possível, ele disse dane-se, eu vou cometer de qualquer forma. Não é um dolo direto, porque ele não tinha a intenção de cometer o crime, mas ele assumiu o risco. Então, por exemplo, ele olhou para aquela situação, viu que tinha esse risco e falou, dane-se, eu vou fazer mesmo assim. Já na culpa inconsciente, o resultado é previsível, mas o agente não prevê o resultado. Então, a pena, se eu não me engano, para a culpa consciente nos crimes normalmente é menor. Então, o resultado ele é nítido, mas o agente ele não prevê, ele não está com atitude, é nítido, mas ele ainda assim não vê. Ele não vê aquilo como uma possibilidade de ser um crime, de acontecer alguma coisa. Também esse e o dolo direto são os mais simples. Agora, a culpa consciente, o resultado ele é previsível. O agente prevê o resultado, mas ele espera sinceramente que ele não ocorra. Então, a única coisa que diferencia a culpa consciente do dolo eventual é que no dolo eventual a pessoa vai ver o resultado e vai dizer dane-se. Já na culpa consciente, a pessoa vai esperar sinceramente que não ocorra. Ela vai prever o resultado, mas vai falar, por exemplo, assim, ai meu Deus, isso não vai acontecer. Mas ela ainda tem noção de que aquilo é possível de acontecer. Mas ela não está agindo de forma a dizer, dane-se, que isso ocorra, depois eu me vejo com isso. Ela está esperando sinceramente que o resultado não ocorra. Também, não sei se a Luzia comentou isso, no meu ano ela comentou e foi a partir desse caso que a gente estudou, mas o caso da Boate Kiss, ele foi parado o processo, houve mais problema quanto à pena, né, do réu, da Boate Kiss, quanto à diferenciação, se ele agiu com dolo eventual ou se ele agiu com culpa consciente. Então, se ele realmente tinha a intenção quanto ao resultado, ele tinha noção do resultado, mas ele simplesmente disse dane-se, ou se ele agiu com culpa consciente, tipo, ele cometeu a atitude e disse, por exemplo, eu espero que não ocorra. Tem uma divisão no direito sobre pessoas que vão para cada lado.
A grande maioria vai para o lado da culpa consciente, porque ele previu o resultado, né, de negligenciar quanto à espuma acústica, mas ele ainda assim esperava que esse resultado não ocorra, já que a boate era dele, ele tinha muito a perder, mas tem parte do direito que defendem que sim, ele agiu com dolo eventual, já que ele tinha noção de que aquilo aconteceu e ele praticamente agiu como dane-se, caso ocorra, dane-se. Há uma divisão muito grande com isso, eu não tenho certeza se já foi resolvido, mas ainda há na justiça essa problemática da boate que se foi com dolo eventual ou se foi com culpa consciente. Já que se foi com culpa consciente, a pena dele seria muito menor, e se for com dolo eventual, nem digo para vocês o tamanho que seria a pena dele. Mas, bom, então, qual a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente? Muito importante saber essa resposta. Em ambos, o agente prevê o resultado, mas no eventual, o agente assume o risco de produzi-lo. Ou seja, dane-se. Por favor, não escrevam dane-se na prova de vocês, tá bom? Mas é muito mais fácil quando você coloca isso, associar o dolo eventual ao dane-se. Então, por exemplo, ele previu o resultado e ele não ligou em ter esse resultado. E na culpa consciente, o agente espera que ele não ocorra. Em ambos, o agente prevê o resultado, mas no eventual, o agente assume o risco de produzi-lo. Já na culpa consciente, o agente espera que ele não ocorra. E também, por finalizar, o crime préter doloso. A conduta é dolosa, mas o resultado é culposo. O agente, ele cometeu a conduta esperando um resultado diferente. Então, por exemplo, aqui coloquei a lesão corporal resulta morte. O agente, ele agiu dolosamente, intencionalmente, no dolo direto de, por exemplo, eu quero bater em você. E ele vai e comete a lesão corporal. Mas quando ele bateu no agente, por exemplo, o agente escorregou e bateu a cabeça e ocorreu o resultado morte. Ele não queria a morte, ele só queria machucar o agente. Então a intenção dele era lesão corporal, dolo direto. Mas o resultado dele foi a morte do agente, que é, no caso, a culpa consequente, que, se eu não me engano, vai ser, então, aqui, a culpa inconsciente. Então, no préter doloso, a conduta é dolosa, normalmente de dolo direto, e o resultado vai ter uma culpa inconsciente. Então, existe a possibilidade, porque já agiu de má fé ao produzir lesão corporal, mas ele não esperava e não previa, sinceramente, o resultado morte. Ele só esperava a lesão corporal, ou talvez, no momento, nem passou pela cabeça dele essa intenção. Então, tem uma parte própria para isso. Isso é um ponto muito importante, porque é uma exceção à regra, e exceções à regra são sempre cobradas. Então, crime préter doloso é um ponto muito interessante de se saber, e principalmente se saber ao pé da letra, ao pé da lei. Gente, a matéria de vocês, eu não tenho certeza ainda se vocês tiveram resultado, como vocês ainda têm... Acho que a turma da manhã já teve uma aula com ela essa semana, e a turma da noite ainda vai ter ou já teve também. Provavelmente ela vai cobrar até essa semana para a prova dela, já que ela disse que vai cobrar tudo. Então, eu acho que a matéria de vocês está bem pouca para ela cobrar para a prova. Pouca perto do que vocês vão ter, porque eu sei que isso aqui não é fácil, né? Mas pela quantidade de provas que vocês vão ter. Mas eu acho que em umas 3 horas vocês conseguem ler tudo, estudar tudo isso. Isso aqui é um resumo que já tem todos os tópicos para a matéria de vocês, então se orientem por ele. E basicamente é isso. A gente conseguiu revisar todos os tópicos. Claro que a gente não falou aprofundando o conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem, por favor, me mandar mensagem ou me procurar. Salvem esse PDF, mandem para o grupo de vocês, para que outros colegas de vocês também tenham acesso. E muito obrigada pela monitoria, por vocês terem feito parte dessa partezinha da tarde, né? Ter tido tempo para estar aqui. Muito obrigada. E semana que vem, na terça-feira, eu não sei se a prova de vocês é na segunda ou na terça. Eu não lembro, mas vocês também têm monitoria na terça que vem e na quinta que vem, caso vocês queiram fazer uma outra revisão. Então, muito obrigada e boa tarde, gente. Vocês estão liberados.